Vamos lá, pessoal, desculpa por demorar a postar vídeo, mas estou sem tempo mesmo, passando dias sem mesmo ligar o computador. Vamos lá, questão de número 141. Os fatos administrativos não produzem efeitos jurídicos, motivo pelo qual não são enquadrados no conceito de ato administrativo. Certo ou errado? Se você marcou certo, você errou. Por que você errou? Porque os fatos administrativos não se confundem com fatos da administração. Os fatos da administração, olha, estes é o que são destituídos de efeitos jurídicos. Fatos da administração não têm mesmo efeitos jurídicos. Exemplo é a pequena queda do servidor na repartição sem qualquer lesão. Isso não produz efeitos jurídicos. Agora, fato administrativo, olha, terceiro ponto aqui. Fato administrativo, além de produzir efeitos no campo jurídico, também gera efeito na esfera administrativa. Exemplo, morte do servidor, gera vacância. Então, a vacância, olha, é um fato administrativo e ele produz efeito no campo jurídico. Então, nossa questão está errada. Ela diz que os fatos administrativos não produzem efeitos jurídicos, produzem sim, motivo pelo qual não são enquadrados no conceito de ato administrativo. Realmente, fato administrativo é diferente de ato administrativo, mas os fatos administrativos possuem sim efeitos jurídicos, ok? Fato administrativo possui efeitos jurídicos. Agora, ato administrativo, quando essa manifestação de vontade atinge o direito administrativo, então nós temos o ato administrativo. Vamos continuar, questão de número 142. Sobre os atos administrativos, analise as seguintes assertivas. Você vai analisar e marcar sua resposta. A resposta correta é a letra A. 1 e 2 estão corretas. Então vamos ver. Convalidação. O que vem a ser convalidação é o ato jurídico que sana vício de um ato administrativo antecedente, de tal modo que este passa a ser considerado como válido desde o seu nascimento. Nós já falamos sobre convalidação. É isso mesmo, um ato jurídico que vem sanar o vício de um ato administrativo anterior, ele passa a ser considerado como se fosse válido. É a convalidação do ato administrativo. É o conceito mais célere. Letra A. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que o tornem ilegais. Verdade. A anulação é para atos ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivos de conveniência e oportunidade, respeitados direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos a apreciação do judicial, porque nem lesão ou ameaça de direito não estão excluídos da apreciação do judiciário. Correto. E o 3. Revogação é o ato discricionário pelo qual a administração extingue um ato válido por razões de oportunidade e conveniência e terá efeitos ex nunc. No efeito ex nunc, a revogação terá sempre efeito ex nunc, desde o seu nascedouro, não retroage. Ex nunc é para a anulação e não revogação. Questão de número 143. Os atos administrativos que impõem obrigações aos administrados. Qual é a resposta correta? Já respondeu? O gabarito é a letra B, 1 e 3. Então vamos lá. Olha, 1. São dotados de imperatividade, não dependendo da concordância de terceiros. Verdade, estamos falando de ato de império, olha, atos que impõem obrigações aos administrados. Eu não preciso concordar, eu tenho que obedecer. Atos de impérios, então atos que impõem obrigações. Perfeito. 3. Podem ser postos em execução pela própria administração quando configurada medida urgente, eis que dotados de autoexecutoriedade. Nós já falamos sobre isso na teoria, já vimos em algumas questões que os atos administrativos, alguns deles possuem autoexecutoriedade e em casos de urgência, eles podem ser adotados. Está correto. Por que o 2 está errado? São dotados de presunção de legitimidade, não admitindo prova e contrário, de forma alguma. A alternativa estaria correta se estivesse assim. São dotados de presunção de legitimidade, salvo prova ao contrário. Quando houver prova ao contrário, que prove que ele é ilegítimo, então ele será ilegítimo, até que se prove o contrário. Então ele admite sim
prova em contrário, por isso está errado o item 2. Gabarito, letra B, 1 e 3 estão corretos. Questão 144. A competência para a prática dos atos administrativos depende sempre de previsão constitucional ou legal. Quando prevista na Constituição, é denominada competência primária, e quando prevista em lei ordinária, competência secundária. Certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. Por que está errado? Porque a lei ordinária também são atos primários, porque inova o ordenamento jurídico. Tanto a Constituição quanto a lei ordinária, elas são atos primários. São por quê? Porque eles inovam o ordenamento jurídico. E a questão diz que é secundária. Lei ordinária, competência primária. Constituição, competência primária. Por isso está errada. Questão de número 145. A finalidade dos atos administrativos é sempre um elemento vinculado, pois o fim desejado por qualquer ato administrativo é o interesse público. Certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou. Nós vimos, pessoal, que o que é vinculado no ato administrativo? Sempre os elementos, finalidade e forma. Elemento, finalidade e forma são sempre vinculados. O que pode ser discricionário será o objeto e o motivo. Motivo e objeto podem ser discricionários. Agora, finalidade, forma, elemento, finalidade, forma. Retificando, é competência. Então, competência, vou escrever aqui, competência, finalidade e a forma serão sempre vinculados. Competência, finalidade e forma sempre vinculados. Agora, motivo e objeto poderão ser discricionários. Ok? Tranquilo? Então vamos lá, questão de número 146. Considere que um servidor público tenha sido removido de ofício pela administração pública com fundamento na alegação de excesso de servidores no setor que atuava. Nessa situação, provando que o servidor que, em realidade, faltava funcionários do setor em que trabalhava, o ato de remoção deverá ser considerado inválido. Certo ou errado? Se você marcou errado, você errou. Está correto, pessoal. Nós chamamos isso de teoria dos motivos determinantes. Motivos determinantes. O ato administrativo, em regra, não necessita ser motivado. Os atos administrativos discricionários não necessitam ser motivados. Mas, se o administrador ele dá o motivo, se ele revela o motivo, ele está vinculado àquele motivo. Então imagine que o servidor ele vai ser removido com fundamento de excesso de servidores. Depois descobre que está faltando servidores, então aquele ato será considerado inválido por causa da teoria dos motivos determinantes. Ato discricionário não precisa motivar, mas seu motivo estou vinculado àquela motivação. Questão de número 147. Se do atributo da executoriedade do ato administrativo resultar dano ao particular em razão de ilegitimidade ou abuso, o Estado estará obrigado a indenizar o lesado, uma vez configurados a conduta danosa, o dano e o nexo causal. Certo ou errado? A alternativa, a questão está correta, é isso mesmo. Olha, estamos falando da executoriedade. É só a gente lembrar da teoria objetiva do Estado, havendo conduta, dano e nexo causal, o Estado é obrigado a indenizar a conduta, o dano e o nexo de causalidade. Nós falamos sobre isso, então o Estado tem que indenizar. Tranquilo, questão de número 148. Em razão da característica da autoexecutoriedade, a cobrança de multa aplicada pela administração não necessita da intervenção do Poder Judiciário, mesmo no caso do seu não pagamento. Certo ou errado? Se você marcou certo, você errou, está errado. E por que está errado? Pessoal, toma cuidado com essa questão, porque é o seguinte, ela está errada, ela está correta até onde está escrito Poder Judiciário. Realmente, pelo princípio da autoexecutoriedade,
A cobrança de multa pela administração não necessita de intervenção do judiciário, só que se o particular recusa a pagar, para que a administração então possa executar essa cobrança, é necessário impetrar uma ação judicial e, neste caso, haverá sim a intervenção do Poder Judiciário. Questão de número 149. Somente o motivo e objeto entre os requisitos do ato administrativo podem ser vinculados ou discricionários, certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou, verdade. Motivo e objeto podem ser vinculados ou discricionários? Sim, eles podem ser vinculados ou podem ser discricionários, somente os dois. A finalidade, competência e a forma sempre serão vinculados. E no ato administrativo vinculado, o motivo e o objeto serão vinculados. No ato administrativo discricionário, o motivo e o objeto podem ser discricionários. Questão de número 150 para encerrar esse vídeo. Constitui atributo dos atos administrativos. Qual a resposta correta? O gabarito é a letra B, autoexecutoriedade, que autoriza a administração a colocar o ato em execução, empregando meios diretos e indiretos de coerção na forma prevista em lei. Olha, perfeito. Quando ela coloca na forma prevista em lei, ela fecha, não dá margem para recurso. E exatamente, a administração pode colocar em execução os meios diretos e indiretos de coerção, sempre na forma prevista em lei. E por que as outras estão erradas? Letra A, presunção de legitimidade, o que afasta a possibilidade de apreciação judicial. Isso aqui está errado para qualquer coisa que estivesse escrito na frente aí. C, exigibilidade, que autoriza a administração a usar meios coercitivos para o cumprimento dos termos da lei, sempre com a intervenção do Poder Judiciário. Nem sempre. Há alguns atos que não precisam, a maioria dos atos não necessita de apreciação do Judiciário. Tipicidade. E também nessa letra C, nós vamos lembrar que exigibilidade é exigir sem o Poder Judiciário e executoriedade é executar sem o Poder Judiciário. Por isso é errado. Letra C. Letra D, tipicidade, que impede a administração de praticar atos de natureza discricionária. Nós vimos na teoria que a tipicidade, todo ato administrativo tem sua aplicação determinada, não podendo ser usado para outra coisa. Exemplo, remoção para punir servidor e não pela necessidade do serviço. Realmente, quando você observa assim, é uma grande pegadinha, porque a tipicidade, ela vincula o ato, mas olha o que diz a questão. Tipicidade que impede que a administração de praticar atos de natureza discricionária? Não. A administração não está impedida de praticar atos de natureza discricionária. Pelo contrário, é uma característica da administração, a maioria dos seus atos são discricionários. Por isso a questão é errada. Letra E, presunção de veracidade, que afasta a possibilidade de revogação? Não. Os atos podem ser revogados quando por conveniência e por oportunidade. Quando ele for ilegal, ele vai ser anulado. Então, somente a letra B está correta. Terminamos aqui esse vídeo e eu aguardo você no próximo. Muito obrigado.